Bom, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Boa noite também àqueles que estão assistindo pela internet ou aqueles que vão assistir não ao vivo, mas em um momento posterior. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez falando com vocês. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a leitura da psicografia. Considerações sobre a vontade. Vontade. Vontade, como explicado na obra em estudo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é potência da alma. Ou seja, está dentro do ferramental divino apropriado à evolução, lei à qual estamos todos submetidos. Sendo assim, como todos os potenciais, a vontade pode ser utilizada para qualquer fim. Numerosos casos de proezas no lado sombrio da aventura humana podem ser encontrados na história. Obras de dominação e numerosos massacres foram realizados através da vontade férrea de muitos tiranos na história. Sendo assim, o ser humano que deseja se melhorar deve agregar a vontade ao amor, aos sentimentos nobres e à caridade. Vontade, por si só, muitos grupos trevorosos também a têm. Assim, adicional dificuldade se apresenta aos filhos de Deus e aos trabalhadores do Cristo, pois, além de trabalhar a vontade, devem também direcioná-la ao bem. Companheiros, saibam que o caminho do cristão é árduo e cheio de armadilhas. Saibam que a porta é estreita e largo é o caminho da perdição. Desenvolvam o amor, que também é potencial, mas potencial divino, e o associem à vontade, pois somente com vontade férrea no amor alcançaremos nosso objetivo maior, que é nos aproximarmos de Deus. Com amor, Verônica. A mensagem foi psicografada aqui na nossa casa em 6 de novembro de 2020. Bom, nesse momento, para que todos entremos em comunhão de pensamentos, peço que relaxem os corpos, acalmem os corações e juntos, encarnados e desencarnados, vamos saudar a presença de Jesus, nosso irmão maior, que já se faz presente, pois ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre Jesus, como é bom estar contigo para mais uma noite de estudo desta doutrina consoladora que nos foi disponibilizada. Pedimos, Mestre, que permaneça conosco durante esta noite e que os ensinamentos aqui discutidos possam ficar refletidos em nosso íntimo e nos fazer melhorar um pouco mais a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, quando eu recebi o convite para fazer a palestra de hoje, inicialmente eu estava fazendo uma pesquisa, eu tinha tido a curiosidade de ver o que a doutrina fala sobre o que é chamado dos 7 pecados capitais. Mas não demorou muito para perceber que 30 minutos para falar de 7 pecados não ia dar muito tempo de falar sobre cada um deles. Então, eu acabei escolhendo um desses pecados capitais para tratar nessa noite e, por curiosidade, foi aquele que eu achei que seria o mais fácil de falar e depois eu fui perceber que ele não era tão simples assim quanto parecia, que é a gula. Então, peço até desculpas porque a gente está vindo aí de um feriado prolongado, aposto que muitos aqui, assim como eu, vulgarmente enfiaram o pé na jaca aí no feriado, então a gente acaba comendo mais, bebendo mais do que deveria. Então é um assunto um pouco indigesto aí para um final de feriado, né? Mas por que eu digo que esse é um assunto que eu achei difícil de tratar? Quando a gente pesquisa sobre os outros pecados, de certa forma, ou sobre outras condutas,
a gente encontra uma referência muito farta. Com relação à gula, a gente não encontra tanto. Em alguns textos que eu consegui, que eu tive acesso na internet, eles justificam essa dificuldade até mesmo de falar sobre a gula, porque nós tendemos a ser indulgentes para com os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. Então, se eu vier aqui falar sobre os malefícios do alcoolismo, a maior parte aqui que não tem esse defeito vai entender e vai concordar com tudo que eu falar. Se eu falar sobre os efeitos das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, o abuso das drogas, todos vão compreender. Agora, quando a gente fala sobre um defeito que muito provavelmente todos nós temos em um maior ou um menor grau, isso já é mais difícil para a gente. A gente tende a ser indulgente e talvez não querer falar muito sobre aqueles assuntos que nos são mais espinhosos, né? E a gula é um desses pontos que, de certa forma, ele permeia praticamente todos os seres que estão aqui na Terra. Como eu disse, em maior ou em menor grau. Mas, então, antes de entrar em si no assunto, a gente tem que ficar claro o seguinte, que a gula não é o estado de fome e não é o estado de sede. Isso é uma condição orgânica do nosso corpo. Então, nós sentimos sede, nós sentimos fome, e isso não tem nada a ver com a gula. A gula, na verdade, ela é a busca incansável, insaciável pelo alimento e pela bebida, a despeito do corpo já estar saciado. Então, nós sentimos fome, nós comemos, o nosso corpo já está saciado, mas nós não queremos parar de comer. Ali que reside a gula. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é que a gula, ela pode resultar na obesidade, mas não necessariamente ela resulta. Então, nem todo guloso é obeso e nem todo obeso é guloso. Então, às vezes a pessoa tem uma disfunção corporal que, com uma ingestão de alimentos que é o razoável para a atividade energética que o corpo dela demanda, ela ainda assim acumula mais gordura, gerando obesidade. E, no caso, eu vou falar pela minha experiência, eu, de certa forma, pelas medidas padrões de peso, em si eu não sou uma pessoa obesa, mas eu demorei um tempo para aceitar isso, mas eu sou uma pessoa gulosa. Quem sempre me alerta a isso é minha esposa. Minha esposa, às vezes, ela vai deitar e eu vou para a cozinha e faço aquela destruição, porque eu estou com fome, e ainda mais quando não tem ninguém olhando, é uma hora muito boa para a gente exagerar um pouco mais na comida. Então, no dia seguinte, ela vai e fala, nossa, você deu aquela destruída, né? E no começo eu falo, eu estava com fome, eu tenho que comer, mas depois que eu estava, na verdade eu já tinha percebido isso, mas fazendo o estudo do assunto, eu pude perceber que, na verdade, a maior parte desses assaltos que eu faço durante a madrugada, elas não são uma necessidade do meu corpo. O meu corpo ele já estava saciado com o que eu jantei. Então, aquele excesso, obviamente, é uma gula, é uma busca insaciável, apesar do meu corpo já estar saciado. Bom, para a gente entender um pouco melhor o que vem a ser a gula, nos tempos atuais, a gente tem que, de certa forma, entender como é que foi esse contexto histórico com relação à comida, a nossa relação enquanto seres humanos com relação à comida. Então, lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, a gente tem um trecho que diz o seguinte, que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, no Velho Testamento a gente tinha uma relação com a alimentação até mesmo ligado com o Criador, com o divino. Comer era enxergado como algo divino. O profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6, ele diz que
que no fim dos tempos, né, no final dos tempos, o Senhor dos Exércitos, Deus, ele iria preparar um banquete. Ou seja, no final dos tempos nós vamos banquetear, vai ter vinho envelhecido, carnes suculentas. Então, essa era a imaginação nossa, com a alimentação sendo algo bom, algo que Deus iria nos prover. E diversas passagens do próprio Evangelho, já no Novo Testamento, relatam Cristo banqueteando na casa de outras pessoas ou junto com os apóstolos. Então, quando foi que, de certa forma, a comida passou a ter uma conotação negativa em termos do cristianismo? Isso foi mais ou menos no final do século VI. Então, meados do século VI foi quando houve o concílio que, de certa forma, a igreja retirou do cristianismo majoritário ali a reencarnação. Pouco depois, o Papa Gregório Magno, ele tomando por base as epístolas de São Paulo, ele definiu como sendo 7 os vícios, os principais vícios, os vícios capitais de conduta: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e a inveja. E o que vem a ser um pecado capital? O pecado capital é um desvio moral que abre a porta para outros desvios morais. Então, cometendo um desses 7 pecados capitais, de certa forma nós estaríamos mais sujeitos a cometer outros pecados capitais ou pecados, de certa forma, de ordem menor. E por que a gula em si foi considerada naquela época um pecado capital? Porque naquela época a maior parte dos teólogos, eles eram monges e eles acreditavam que o suplício da carne elevava o nosso pensamento a Deus, elevava a nossa alma a Deus. Então, existia a ideia de que jejuar nos levava a ficar mais próximo do divino. Então, a comida passou a ser enxergada como algo, de certa forma, que prejudicava a nossa relação com Deus. E Santo Agostinho, e aqui eu gostaria de fazer uma leitura de um trecho, antes, na verdade, perdão, é interessante a gente notar que a gula e a luxúria, eles eram considerados pecados capitais irmãos. Por quê? Porque nós precisamos comer para sobrevivência do indivíduo. Então, cada um de nós precisa comer para sobreviver. E nós precisamos fazer sexo para a sobrevivência da espécie. Então, são mandamentos divinos. Estava na Bíblia que nós temos que sobreviver e nós temos que nos reproduzir. E como que esses teólogos encaravam como que eles poderiam entender? Bom, se está na Bíblia que a gente deve comer, que comer é algo importante e nós devemos reproduzir, então qual é o ponto? Nós não podemos ter prazer nisso. Nós temos que comer, mas nós não podemos ter prazer. Nós podemos fazer sexo, mas nós não podemos ter prazer fazendo sexo. E assim foi que durante todo o período do obscurantismo, a igreja tratou a questão da comida e do sexo. E Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho, no capítulo 31, é um capítulo denominado Intemperança. Eu gostaria de fazer a leitura desse trecho, um excerto do capítulo. Isso, Santo Agostinho falando com Deus. Tu me ensinaste a considerar os alimentos como remédios, mas quando passo dessa penosa necessidade à paz da saciedade, nessa passagem o desejo arma para mim sua cilada. Essa passagem é prazerosa e não há outra para se chegar onde a necessidade nos obriga. A razão do beber e do comer é a conservação da saúde, mas um prazer insidioso acompanha como lacaio essas funções e sempre tenta tomar a dianteira, de modo que faço pelo prazer o que digo fazer por minha saúde.
Ora, a medida do prazer não é a mesma da saúde. O que é bastante para a saúde não o é para o prazer. E muitas vezes é difícil discernir se é o cuidado com o corpo que pede reforço do alimento ou se é a gula que nos engana e quer ser servida. Essa incerteza alegra a nossa pobre alma, feliz por encontrar um álibi e uma desculpa na impossibilidade de determinar o que basta para o cuidado com a saúde. E sob o pretexto de sua conservação, esconde a busca do prazer. Esforço-me para resistir a essas tentações diárias e invoco tua mão para me socorrer. A ti confesso minha incerteza, porque sobre este ponto meu juízo ainda não é firme. E aí ele conclui que não receio a impureza dos alimentos, mas a impureza do prazer. Então era essa forma como era enxergada a questão da gula. Santo Agostinho, num relato que é muito atual, eu mesmo me identifiquei quando eu li, porque de fato essa passagem entre a necessidade e o excesso, ela é prazerosa, é gostoso comer em excesso, mas é um assunto que nós temos que trazer, apesar de ser um assunto difícil, é um assunto que a gente tem que trazer para a nossa discussão enquanto espíritas, porque Chico Xavier mesmo já nos tinha alertado que morrem muito mais pessoas em decorrência do excesso de comida do que da falta de comida. Então nós temos uma preocupação muito grande para que não falte alimento para ninguém, e é uma preocupação digna. Mas nós também temos que nos preocupar que aqueles que tenham alimento saibam se alimentar da maneira mais correta possível. Então, agora eu vou tratar especificamente da visão espírita da gula, de como que a gente pode... do que diz em si o Espiritismo, principalmente o Livro dos Espíritos, em relação à gula, não só a gula, mas a outras necessidades do ser humano que acabam virando vícios. Então, por que comer é tão gostoso para a gente? Se é algo que a gente não deveria fazer em excesso, por que Deus nos colocou esse prazer no paladar e na sensação de ter o corpo saciado? A pergunta 712 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Então não é só na questão da comida, mas de todos os bens materiais. E a resposta foi: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, nós temos a necessidade de nos alimentar. Imagine se nós não sentíssemos dor no corpo por não nos alimentar. A maior parte de nós iria esquecer de comer. Nós não iríamos ter energia, de certa forma, para as nossas atividades cotidianas. Então, Deus fez o nosso corpo de forma perfeita para abrigar o nosso espírito. O nosso espírito ainda é um espírito infantil e ele necessita dessa necessidade, dessa fome e desse prazer no alimento para que nós comamos, senão a gente não vai comer. No primeiro intempérie que a gente tenha na vida, paro de comer e desencarno. Seria muito simples, eu paro de comer, não vou sentir nada e vou desencarnar e vou voltar para a pátria espiritual. Pergunta 716, então, é perguntado: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? Ou seja, Deus nos colocou a necessidade do alimento no nosso corpo, é algo que é divino. Então então eu posso comer desenfreadamente? Não, a pergunta é o seguinte: existe um limite? E a resposta foi: sem dúvida, mas existe um limite, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, nós temos uma necessidade até um certo ponto, é o limite que foi nos colocado. A partir dali, além daquele limite, são necessidades, a gente pode encarar como uma necessidade: eu estou com fome ainda, no caso do alimento, mas é uma necessidade artificial que foi criado por nós mesmos por conta de um vício. E aí, a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, o Espiritismo trata como denominado uma paixão. E no capítulo específico relacionado à paixão,
É perguntado: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ou seja, a fome, a necessidade do alimento, ela é má, apesar de estar na natureza, mas ela é algo que eu deveria lutar contra? E a resposta foi não. A paixão, ela está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então a maldade não está na necessidade do alimento, o mal está no excesso, no abuso que nós fazemos, e é isso que nos causa o mal. E a pergunta 908 é perguntado: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E a resposta foi que as paixões, elas são como um cavalo de corrida, um corcel, que só tem utilidade quando ele é governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, se a gente está num cavalo que não atende aos nossos comandos, que de certa forma está nos levando para um lugar onde nós não gostaríamos, ou numa velocidade que nós não gostaríamos de estar, ali é que começa a residir o mal. Então, a partir do momento que nós deixamos de governar o nosso desejo, interessante que a psicografia fala sobre o desejo, né? A partir do momento que nós passamos a perder o controle sobre o nosso desejo, é que vai dar e que dá um resultado num prejuízo para nós mesmos ou para outro. Então, quando há um prejuízo por conta de eu não ter o controle daquele desejo, aquilo é uma paixão e aquilo é algo que vai resultar numa consequência para o nosso corpo. Então, a paixão ela está no excesso e não está na causa, mais uma vez. E na continuidade, no final dessa pergunta, é explicado o seguinte, que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, ele nos afasta da nossa natureza espiritual. Por outro lado, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, bom, a gente entendeu aqui que o problema está no excesso. Então, por que comer em excesso ele vai nos afastar da nossa natureza espiritual e vai nos causar infelicidade? Então, hoje em dia está muito em voga dizer que a gente tem que ser livre para comer o quanto a gente quiser. Tudo bem, porque o foco da maior parte da humanidade é a beleza material do corpo. E isso daí, em termos do espiritismo, não é correto. Nós temos que cuidar do nosso corpo, não por uma questão de estética, porque todos nós sabemos que isso aqui é matéria grosseira e que vai se decompor mais cedo ou mais tarde, vai deixar de existir, vai voltar para a natureza. Mas por que nós temos que cuidar do nosso corpo? E a resposta está na pergunta 718, que pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Então está no capítulo da lei de conservação. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E a resposta foi sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Então, força. Como que nós temos força? Ingerindo alimentos. Saúde, não ingerindo em excesso. Então, hoje em dia, a gente tem muitos casos de bulimia, a gente vê muitas histórias de jovens que deixam de comer e que não conseguem enxergar o estado da própria saúde, muitas vezes causando a morte, por uma questão estética. Então aqui ele está dizendo, não, sem força nós não conseguimos realizar a lei de trabalho. Então a lei de conservação ela está intrinsecamente ligada à lei de trabalho. Então a lei de conservação nos prescreve como um dever que mantenhamos nossas forças e a nossa saúde para cumprir a lei de trabalho. Então, olhando lá, voltando naquela época ali do obscurantismo, quando se flagelavam o próprio corpo e faziam os monges faziam aqueles jejuns enormes,
É perguntado aqui na 721, na questão 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes nos seios de diversos povos? E a resposta foi: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Ou seja, nós não precisamos parar de comer para a gente alcançar, para nós nos colocarmos em contato, nós nos aproximarmos de Deus. Muito pelo contrário, na verdade o que Deus quer de nós, segundo o Espiritismo, é que nós mantenhamos o nosso corpo de uma maneira forte, mas sem o excesso. E aí a gente pensa assim, mas eu gosto de comer um pouco mais de vez em quando e não é possível que isso vai ser um problema para Deus. Deus está cheio de outras coisas para se preocupar do que com o que eu estou comendo, ainda mais se eu estou comendo escondido. É capaz que Deus nem está vendo ali eu comendo. E existe uma pergunta, a pergunta 964 do Livro dos Espíritos, que trata mais ou menos disso. É perguntado: mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E a resposta foi: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, você foi guloso, eu vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição, é o resultado da infração de Deus. Assim é em tudo. E para nós que somos espíritas, a gente sempre lembra do caso de André Luiz, quando foi resgatado lá daquela região umbralina. Na verdade, quando ele desencarnou e ele chegou ali na região umbralina, ele foi acusado de ser um suicida. E ele falava, mas eu lutei pela minha vida até o fim, como é que eles podem estar me acusando de ser um suicida, né? Eu nunca desejei a morte. E aí, quando ele já tinha sido resgatado, na primeira conversa que ele teve com Clarencio, que foi o primeiro ali a prestar os cuidados para ele, o Clarencio também fala, é uma pena que você chegou aqui por suicídio. E aí ele teve a oportunidade e falou, mas eu não cheguei aqui por suicídio. E Clarencio disse o seguinte: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, André Luiz teve que aceitar que, ainda que de forma inconsciente, mas ele foi o próprio causador da morte prematura dele, quando ele ainda tinha um projeto de encarnação muito maior. E qual que é o antídoto da gula, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para, de certa forma, frear essa nossa vontade, esse vício por comer além da nossa necessidade? O antídoto da gula é a temperança, é o equilíbrio. Então, a apetência, né, ela é uma necessidade natural do nosso corpo, mas o abuso, ele é artificial, ele não vem do nosso corpo, ele vem de alguma causa espiritual. Sempre. Então, o ponto de ataque que a gente tem que ter não é o físico, mas ele é o espírito. No meu caso específico, toda vez que eu já percebi que o meu gatilho é ansiedade. Eu não sou uma pessoa paciente. Se eu não tenho, de certa forma, o controle de alguma coisa que eu acho que eu deveria ter o controle, eu começo a ficar impaciente. Eu não consigo, de certa forma, ser paciente e aceitar que nem tudo está...
sob o meu controle. Então é algo que o meu espírito precisa ser trabalhado. A partir do momento que eu tenho esse problema de ansiedade, automaticamente eu corro e desconto na comida. Então, na verdade, é difícil, assim, a gente tem vários defeitos e o nosso orgulho não permite que a gente enxergue ele com muita clareza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso perceber que a partir do momento que eu começo a sentir uma fome mais anormal, uma fome mais descomunal, eu já comi e ainda continuo com fome, eu sento ali para comer um pedacinho de chocolate, quando eu vejo eu como a barra inteira, eu posso parar e refletir por que eu estou fazendo isso. Provavelmente eu desencadeei algum gatilho em termos espirituais e que eu devo trabalhar. Trabalhando esse gatilho, provavelmente eu já não vou mais ter aquela necessidade além da conta com relação à fome. Mas isso é uma questão individual, não existe uma fórmula, não existe uma pílula que você vai tomar e simplesmente você vai deixar de ser guloso. Então a temperança ela só vai ser alcançada a partir da reforma íntima. E o primeiro passo da reforma íntima é saber reconhecer os nossos próprios defeitos. Então, que no nosso dia a dia a gente realmente consiga encontrar esse equilíbrio, que é o que a doutrina nos mostra em todas. O livro inteiro do Livro dos Espíritos é ponderação, é equilíbrio, é, de certa forma, seguir pelo caminho do meio, como a gente costuma dizer. E que a gente consiga, no nosso dia a dia, orar e vigiar as nossas próprias atitudes, porque o nosso corpo, ele é o templo do nosso espírito enquanto a gente está encarnado. É uma matéria grosseira e quanto menos a gente cuidar, mais sofrimento o nosso espírito vai ter. E existe uma relação direta entre o corpo físico e o corpo espiritual, o perispírito. O que a gente faz no corpo físico reflete no nosso espírito e a forma como o nosso espírito está, o estado vibratório do nosso espírito vai refletir no nosso corpo. Então, isso a gente tem que sempre tentar trabalhar em equilíbrio, tanto o corpo quanto a alma. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês e peço nesse momento que o passe coletivo seja feito pelo nosso irmão Genésio. Muito obrigado. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão em seus lares, ouvindo esta palestra, nos ouvindo. E eu convido inicialmente a todos a elevarmos nosso pensamento a Jesus, às falanges espirituais dos benfeitores, para vibrar pelo nosso planeta Terra. Mentalizemos Jesus através de falanges imensas, espargindo fluidos, bênçãos, assistências espirituais aos pontos mais distantes e mais sofridos da nossa Terra, nosso planeta, nossa morada. Também vibremos pelo nosso Brasil para que ele encontre o caminho correto para preparar-se e ser o mais breve possível o país, coração do mundo, pátria do Evangelho. E pedimos também por aqueles irmãos que sofrem demasiadamente, enfermidades, perseguições, vícios. Mentalizemos Jesus, os benfeitores, envolvendo a cada um muito sofrido, que possa receber um alento, uma inspiração, um amparo com um amor imenso do Pai, de Jesus e dessa espiritualidade. E agora vamos lembrar que a falange de trabalhadores espirituais desta casa é imensa e com muito amor, em nome de Jesus, nos assiste sempre, ainda quando não nos apercebemos. Portanto, na certeza de que juntamente com cada um de nós aqui presente, com cada um que está sintonizado conosco em seus lares, a presença de Deus, de Jesus e de benfeitores
nos transmitindo o que nos é necessário, conforme cada um de nós. Assim mentalizemos esse amor de Jesus, as mãos de benfeitores, distribuindo sobre nosso corpo espiritual as bênçãos, os fluidos, assistência para as dores do corpo e as dificuldades da alma. Que essa luz do Mestre, esse amor dos benfeitores, desta falange desta casa, nos ampare para que aprendamos a fazer a nossa parte e seguir o melhor caminho que nos aproxime de Deus, nosso Pai Criador. Abençoa-nos também, nos ampare para o retorno em nossos lares, em nosso repouso da noite, nossa participação espiritual durante o nosso repouso e a energia do corpo para os embates do trabalho, das atividades do dia seguinte. Estejam conosco, benfeitores, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.